Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro vídeo do nosso canal aqui do YouTube. Eu sou Ana Artagabeit, a fundadora da Safety Tech, estou há mais de 12 anos no mercado da SST, sou apaixonada por tecnologia, inovação e desenvolvimento humano. Eu preparei com muito carinho para você, prevencionista, esse curso sobre os riscos psicossociais e inteligência emocional no PGR e gostaria de conduzir você nessa jornada que une técnica, consciência e emoção. A NR1 mudou e com ela começa uma nova era para todos nós que trabalhamos pela vida. Essa mudança é na realidade uma grande oportunidade de evolução. Aqui nesse primeiro módulo vamos responder 4 perguntas. O que são os riscos psicossociais? Por que eles são tão perigosos? Como identifico esses riscos dentro da minha empresa? E como esses riscos psicossociais vão ser incluídos no PGR a partir de 2026? Então vamos responder a primeira pergunta. O que são os riscos psicossociais? Os riscos psicossociais são fatores do ambiente laboral que afetam o colaborador, tanto no comportamental, mental quanto no emocional. Eles não são riscos físicos, químicos, nem biológicos que a gente pode ver, apalpar, sentir. Eles são riscos invisíveis. Só que esses riscos são capazes de adoecer nossos colaboradores. Como que eles se manifestam? Eles se manifestam sempre que o trabalho exige mais do que o indivíduo consegue dar naquele momento. Alguns pontos ou alguns fatores que desencadeiam esses riscos são a carga de trabalho excessiva, trabalhando além do que ele pode, falta de apoio no trabalho, pressões constantes por metas, comunicação agressiva, tanto do líder como dos colegas, falta de clareza nos papéis dentro de uma empresa, conflitos mal resolvidos ou problemas com a equipe, falta de reconhecimento, o colaborador sempre está dando mais do que pode. Essa segunda pergunta: por que os riscos psicossociais são tão perigosos? Imagine você na sua empresa tendo um colaborador emocionalmente esgotado, pressionado, ele está triste, está com problemas. O corpo dele vai entrar num estado de alerta e quando isso acontece, ele perde o foco, ele perde a percepção do ambiente, a percepção do risco. E quando isso acontece, o operacional desse colaborador é comprometido e é muito mais fácil acontecer acidentes. Então não podemos falar de comportamento seguro se o emocional daquele colaborador está comprometido. Vocês não concordam? A terceira pergunta é como identificar os riscos psicossociais dentro da minha empresa. Como vimos, os riscos psicossociais, eles precisam ser identificados e não vistos. E para isso, eu trouxe 4 caminhos para identificar esses riscos. O primeiro caminho é a escuta dos trabalhadores, conversas, entrevistas e colher relatórios de forma espontânea, que o colaborador consiga se comunicar sem sentir que ele vai ser repreendido por aquilo que ele vai falar. Segundo ponto, observação do ambiente de trabalho. Observe o ambiente de trabalho sem ser visto. Observe como está o clima, como a equipe se comporta, se existe retrabalho, se existem equipes isoladas ou colaboradores isolados. Verifique como se comporta o líder, se é aquele líder ativo que ajuda os outros colaboradores ou é aquele líder que se isola e fica no seu canto, no seu computador ou no seu escritório. Terceiro ponto, indicadores de dados. O absenteísmo, olhando a faltas frequentes, chegadas tarde, rotatividade alta, queda de produtividade, retrabalho e histórico de acidentes. Então, quantos acidentes, quantos com afastamento, quantos quase acidentes. Tem todos esses dados para a gente fazer esse terceiro caminho. Agora, o quarto caminho são as ferramentas estruturadas. Usar questionários, checklist, avaliação de clima, formulários mensais, instrumentos de rastreamento, assim como também o radar psicossocial. O que seria o radar psicossocial? Vou dar um spoiler para vocês. A Safety Tech está construindo e logo vai lançar esse radar psicossocial que vai fazer esse levantamento, tanto do RH, quanto do líder, quanto do técnico de segurança, assim como também dos colaboradores. E medir como está o clima, fazendo
jogando relatórios diretos para o PGR. Mas isso eu conto mais nas próximas aulas. Agora, a quarta e última pergunta. Como esses riscos serão incluídos no PGR a partir de 2026? O PGR deixa de ser um documento técnico e passa a ser um reflexo da maturidade da empresa. E a gente precisa incluir a categoria de riscos psicossociais nas tabelas, identificar quais fatores estão gerando estresse, conflito e sobrecarga, avaliar a exposição, o impacto dos trabalhadores e propor medidas como pausas, comunicação clara, treinamentos emocionais, apoio da liderança, escuta ativa e acompanhamento. É a primeira vez que o PGR olha para a pessoa por inteiro. Eu ia parar por aqui, porém, como eu sei que essa é a parte que mais se interessa, eu decidi trazer um pouco mais, avançar um pouco mais nessa questão de como que os riscos psicossociais vão entrar no PGR e como que eu faço na prática. A gente vai fazer por meio de cruzamento de probabilidade versus impacto, como a gente faz hoje na matriz de risco, riscos físicos, químicos, biológicos, de acidentes. A gente vai fazer tanto de probabilidade como de impacto. Aqui eu trouxe alguns exemplos de média, baixa, alta, tanto de probabilidade quanto de impacto. Quanto que eu vou querer, por exemplo, que eu coloquei uma baixa? Algum relato isolado é baixa probabilidade. Média, relatos recorrentes. E alta, um padrão no setor histórico de adoecimento. O impacto, quando que ele é baixo? Quando existe um desconforto leve, emocional ou momentâneo. Médio, queda de produtividade, afastamentos curtos. Alto, burnout, acidentes, conflitos graves, adoecimentos clínicos. Esses são a média de probabilidade versus impacto. Aqui eu montei um quadrinho de matriz psicossocial moderna, onde a gente encontra o fator, por exemplo, ritmo excessivo, assédio, falta de autonomia. A probabilidade, eu vou ver aquele quadrinho, vou ver ali, vou colocar alta, média ou baixa. O impacto, que impacto vai ter naquele colaborador se acontecer? Então, vai ter médio, baixo, alto. Qual que seria o grau? Alto, crítico ou moderado? E a ação? Porque a norma, ela, assim como para os riscos físicos, químicos e biológicos, a gente precisa ter uma ação para aquele risco. O plano de ação entra e precisa ser colocado. Seria ação para um ritmo excessivo, que tem uma probabilidade alta, um impacto médio, um grau de risco alto. Então, planos de pausa e redistribuição da tarefa. Assédio, média, mais de uma pessoa ali relatou. Qual que é o impacto? O impacto de um assédio muito alto. E o grau ali é crítico. Medidas disciplinares e apoio psicossocial. Falta de autonomia. Medir ali uma probabilidade alta, um impacto baixo, grau moderado, treinamentos da liderança. Qual que são os gatilhos aqui obrigatório para risco alto? Que eu acho muito importante. Sempre que aparecer assédio, alto. Violência física muito alto. Metas abusivas, adoecimento mental e conflitos graves. Agora, o próximo ponto é um ponto de controle. Como que eu vou criar o plano de ação exigido pela NRO? Tem as medidas administrativas, as medidas organizacionais e as medidas de apoio ao colaborador. Nas medidas administrativas, tenho aqui, por exemplo, trouxe para vocês pausas programadas, gestão de turnos, limites de hora extra, revisão de metas e reorganização do fluxo de trabalho. Medidas organizacionais, melhoria da comunicação, cultura de respeito, padronização da liderança, criação de um canal seguro, como Safety Voice, que também eu estou lançando logo, vou trazer para vocês. Comportamentos comportamentais. Vou passar o próximo slide. Assim como também as medidas de apoio ao colaborador. O colaborador precisa de acolhimento sempre que ele passa por alguma situação. Como a gente viu anterior, por exemplo, uma situação de violência, uma situação de assédio, ele necessita de um acolhimento. Atendimento psicológico, indicar ou encaminhar para terceiros.
mediação de conflitos, rodas de conversa e campanhas de saúde mental. Esses aqui são alguns pontos que eu trouxe referente ao controle. Identifiquei, mediante a probabilidade versus impacto, medi a matriz de risco, identifiquei como que eu vou fazer o controle, mediante o plano de ação. Agora, o próximo ponto é o registro. Como entra no PGR? Eu preciso registrar. O PGR, a partir de 2026, terá um capítulo próprio sobre os riscos psicossociais. Avaliação desses fatores. Você vai fazer todo aquele levantamento, só que você precisa colocar a metodologia usada, se você usou questionários, quais foram as observações, indicadores. Resultado por fator, matriz de risco, plano de ação com responsáveis e prazos e indicadores para acompanhar. Agora vamos ver na prática como os riscos psicossociais se manifestam de maneiras diferentes. Eu trouxe aqui 3 profissões para mostrar para vocês como que a gente faria. Prepara aí que vem a primeira. Eu trouxe aqui de um auxiliar administrativo, vai fazer essa avaliação psicossocial lá com aqueles 4 pontos, lembram? Aquele levantamento de conversar com os funcionários, observar o ambiente, verificar os indicadores, absenteísmo e trazer medidas como, por exemplo, formulários, para que o colaborador consiga se manifestar ali até de maneira anônima, para ele poder falar o que realmente está acontecendo, o que ele está sentindo. Fiz todo aquele levantamento e agora eu vou transformar uma tabela. Quais fatores de avaliação? Observei que no auxiliar administrativo tinha muita sobrecarga cognitiva. Tem muitas demandas simultâneas, interrupções constantes, ou seja, que a pessoa estava trabalhando e a toda hora estava tocando o telefone, tocando o WhatsApp, os colaboradores vindo conversar a todo momento. Falta de autonomia. Essa colaboradora ou esse setor dependia muito de aprovações. Pressão por prazos, isolamento social e ambiguidade de função, ou seja, tarefas que não são daquela pessoa. Aqui eu coloquei os fatores, as probabilidades, impacto e o grau. Mais ou menos uma noção. Esse aqui seria do auxiliar administrativo. Lembrando que depois vem o plano de ação e depois precisam colocar de que forma vocês tiraram essas conclusões. Bom? Se foi observando, se foi olhando o absenteísmo, a rotatividade, ou se for por meio de conversa, ou por meio de formulários e questionários que vocês fizeram. Telemarketing atendente, também aqui uma avaliação psicossocial dessa função. Principais fatores: exposição a clientes agressivos, baixa autonomia de resposta, alto volume de ligações, ambiente repetitivo, carga emocional e pausas insuficientes. E também coloquei uma tabela referente a fator, probabilidade, impacto e grau. O próximo que eu trouxe é a função de professor. Professor seria os principais fatores. Quando você fala, pensa em professor, aquele barulho, né? Aí a gente tem o risco físico. Porém, no emocional, como que a gente poderia ver? Então, sobrecarga emocional intensa. Muitas vezes os professores se envolvem com os alunos. Os professores de escola pública, muitas vezes, eles querem ajudar, porque os alunos estão passando por... Os pais, a própria família está passando por alguma situação que eles acabam se envolvendo. Sobrecarga emocional intensa, conflitos com alunos e pais, metas pedagógicas rígidas, alta demanda cognitiva, baixa autonomia curricular em algumas escolas, excesso de turmas e turnos e adoecimento por estresse crônico comum. Agora você já entende por que a NR1 mudou, o que são os riscos psicossociais, por que eles são tão perigosos, como eu encontro e avalio eles na minha empresa e como eles se impactam no PGR. Até eu mostrei para vocês o passo a passo de como colocar dentro do PGR. A partir do próximo módulo, a gente vai se aprofundar na inteligência emocional, comportamento seguro, liderança e estratégias práticas para aplicar tudo isso no dia a dia. Vamos seguir juntos nessa evolução da segurança do trabalho.
Eu agradeço a participação de todos vocês e espero vocês na próxima aula.